Esse da menina que ela era estuprada pelo pai desde os 6 anos de idade. Meu Deus, misericórdia. Isso não é pai, né? Não, e era pai. Mas não dá pra chamar de pai. Não dá Isso pra é um chamar, monstro, você cara. entendeu? Um monstro. Isso é um ser sem alma, E sem eu vou espírito. te contar, Pelo amor de Deus, eu vou cara. te contar uma coisa, eu tive que ter um sangue ali frio. Da onde veio, Adriano, assim, o sentimento e a vontade, você antes que você teve outros ofícios, mas se tornar um conselheiro tutelar, da onde veio a inspiração para isso? Isso daí... É uma coisa que também é interessante, além do Isso blog. é uma coisa que eu vou te falar. Desde 2005. Então era concomitante. Eu trabalhava em outras coisas. Você hoje é conselheiro, né? Hoje eu estou conselheiro por 70 dias, né? Teve eleição, na eleição passada foi muitas perdas, né? Praticamente eu perdi todos os meus amigos. O meu cunhado faleceu, a Beth, o Carlão, todos parceiro meu de conselho, o meu cunhado, o meu cachorro. Quer dizer, muita gente. E eu acabei que eu fui fazer a prova e eu não passei. Eu não... Não tinha cabeça gente, para... era sexta redação que eu tava fazendo, gente. E eu sem cabeça, eu não consegui passar. E daí ficou 2 suplentes. Agora no início do ano, eles não quiseram assumir. E daí teve eleição de novo. Daí a minha amiga, a Bia, passou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Então ela vai ficar 5 meses e vai cobrir as férias. E eu vou ficar 70 dias. Mas o Conselho Tutelar foram 16 anos da minha vida. Igual aqui Gramadão, Pocinho, Enfrentou muito desafio dentro do Conselho demais Tutelar. da Viu conta. muita coisa ali, né? Viu? É igual eu falei que se o dia que eu sair, em definitivo, porque o Conselho Tutelar, ele é um negócio assim que eu me doei demais. Não é fácil ser conselheiro tutelar. Adriano, você teria algum conselho para as famílias entender qual é o papel do Conselho Tutelar? Mais ou menos assim, você que é um cara, vamos dizer, do pessoal que está hoje, você é um dos mais experientes, né? Vamos dizer que eu sou o decano, né? Eu tenho 4 mandatos já. Como que fala? Você é um ancião do Conselho Tutelar São Miguelense hoje. Mais ou menos, Eu para bater o único recorde que tá faltando no Conselho Tutelar é bater a votação do Perna, mas né? Tem alguma coisa que você acha fundamental que as pessoas entendam, as famílias, do papel, da importância do Conselho Tutelar, Adriano? Olha, eles confundem muito, a família confundem muito o Conselho Tutelar com os antigos, não sei se não é da sua época, do Vandão, do Bolacha, que é do Oscar Rivabene, que eles eram... agora fugiu comissário de menor, que é diferente. O comissário de menor, o conselheiro tutelar, ele defende direitos. Toda vez que há uma violação de direito, aí entra o papel do conselheiro tutelar. Certo. Só que as pessoas de fora não entendem isso. Eles acham que tudo é papel do conselho e não é. O conselho ele tem atribuições. Então a gente vê que ele é um órgão que é desvalorizado. Hoje ganha-se muito pouco pelo tanto de trabalho e o perigo que corre. Então, em todo esse tempo... aqui mesmo, olha que em 2010... faz 15 anos, né? 2010. Sim. Aqui mesmo a gente teve um caso, eu com a Beth, que a gente não fomos espancados porque eu tive muito gogó e diálogo. Porque, graças a Deus, eu sempre fui bom de conversa. Situação bem complicada. Uma situação complicada aqui de um pedófilo que tinha aqui. Meu Deus. E quando a gente entrou no Conselho Tutelar, você cai de paraquedas. A gente foi ter a primeira capacitação
em 2016. Então a gente fazia meio nos olhos, sabe? Fazia assim, campana. Olha, para pegar esse pedófilo aí, vê se tem cabimento. Eu com a minha falecida parceira, a gente ficamos fazendo 2 horas campana aqui no Gramadão, cara. Para pegar esse pedófilo aí. E graças a Deus conseguimos. Pegaram junto com a polícia, no caso, ou não? Então, não, a polícia ficou um pouco com a gente, daí demorou muito, que o cara não voltava. Eles foram embora para São Miguel, o cara foi chegar a quase E meia-noite. esse cara foi preso. Ele foi investigado. Encontraram várias coisas. Eu não lembro bem o desfecho da história, mas encontraram muita coisa aqui na casa dele, certo? Então esse foi um dos casos, né? Mas o conselho tutelar, ele é muito complexo. As pessoas têm que saber entender. O conselho que eu dou, eles confundem muito, né? Porque quem tem que cuidar do seu filho é o pai e a mãe. Sim, exatamente. Você entendeu? Mas não, eles querem, às vezes, usar o conselho. Ah, vou levar... Às vezes, o pai e a mãe, eles prestam desserviço. Ó, se você não fizer isso, eu vou levar você no conselho tutelar. Então, acaba amedrontando a criança. Entende? E isso não é bom. Usa o conselho como uma ferramenta de intimidação, né? O bicho papão da história. Vou levar você no conselho. Olha, você vai na casa da criança. Então, a criança já vê a gente, já fica com medo. Coisa que deveria ser o contrário. Devia se sentir segura, Segura. né? Confortáveis. Você entendeu? Porque tem um dado que ele é muito preocupante. Porque você veja bem, ó, 92% dos abusos acontece dentro da casa. Meu Deus. Ou aquele amigão que você acha que é amigo íntimo. E aos parentes. Poucos são os estranhos. Então, quer dizer, como que a criança vai falar? Sendo que você já está falando que é um bicho-papão. Entende? Então, desde esse tempo até... Olha, foi muita luta para eu conseguir, porque a gente tinha exclusividade no trabalho. Então, não poderia fazer outro serviço. E eu sempre abri mão para ser conselheiro. A minha esposa, ela brigava comigo. Que ela não admitia, porque eu deixava de ganhar. Eu ganhava metade do que eu iria ganhar para ser conselheiro tutelar. E brigava. Quantas brigas eu já tive. Eu fiz muito, sabe? E fui pouco reconhecido. Se deparava com muita coisa. Para né? falar bem a verdade, foi 0 reconhecimento. 0 reconhecimento. Então, para você, hoje o conselho tutelar, hoje, se você for visitar lá, tem um carro bom, que era o da Câmara, Exatamente. o Siena. Mas no meu tempo, gente, só tinha um computador. Entenda, tinha um computador, um golzinho quadrado, não tinha secretário, não tinha fax, nem fax, não tinha nada, gente. A gente usava o fax da Câmara. Até uns tempos atrás, tinha umas companheiras que reclamavam. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não lembram o nosso tempo. Lá você tinha... Ó, hoje eu vou fazer ofício. Você tinha que agendar. Ó, para você ver, ó. Sem a visita. E eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei... Por isso que eu falo, em qualquer lugar... É incrível, em qualquer lugar que eu trabalho, daí as pessoas me criticam. Aí a gente está fazendo uma visita em conjunto com o CRAS, entendeu? Mas assim, olha, você pode ver que eu tô aqui, o CRAS está lá fazendo serviço. Porque o CRAS, ele tem uma outra visão. O CRAS tem uma visão, o CREAS tem uma visão, o Conselho Tutelar tem outra visão. Só que eu sempre trabalhei em rede. Então, eu sempre tive um bom relacionamento com o pessoal da rede. Até que todos gostam de mim, né? Então, a gente sempre...
Ia fazer visita, sim, mas eles entravam, eu contava a história, mas deixava eles trabalhar. Não em conjunto, porque não dá certo, né? São visões diferentes. Então, eu sempre falo assim para as colegas, né? É muito difícil. Não é fácil. Hoje, eu retornei no conselho, eu fiquei 2 anos fora. E as conselheiras lá, gente, elas são uma máquina para trabalhar. Tô indo bem, Adriano. Tá com equipe boa hoje. Como que eu posso falar? Elas são umas máquinas para trabalhar. Sabe? É uma equipe boa. Só que a demanda cresceu. Foi o que eu falei. Ficou muita coisa, talvez, sem dar andamento e foi acumulando. Você entendeu? Adriano, é isso? Só para você ter uma noção, ficou... O CMDCA falhou em fazer a eleição. Então, acabou que 2 conselheiras, elas tiveram neném e ficou o quê? 50 dias trabalhando em 3. Nossa, essas meninas, fala a Débora, a Dani e a Isabel, heroínas, cara. Até hoje eu falei para elas, vocês tinham que ganhar muito bem, porque elas conseguiram manter o ritmo, porque a demanda tá muito grande. A demanda hoje no Conselho Tutelar, ela tá muito grande. O salário hoje de um conselheiro é muito incompatível com o tamanho da responsabilidade. Então, né, ó, daí vem o Adriano Bezerra de novo, né? Nas reuniões, já vem o chorão. Porque é muito pouco. Imagine, hoje um conselheiro ganha R$2.000. Meu Deus. Agora, vamos lá. O conselheiro tutelar, ele é uma pessoa odiada por todos. A rede não gosta do conselho. A polícia, entre aspas, não gosta do conselho. Os políticos não gostam do conselho. As partes que a gente atende não gostam do conselho. Acaba se tornando incômodo para muitos. Os traficantes não gostam do conselho. Porque a gente fala assim muito, a gente se fala muito em trabalho escravo, mas numa capacitação que eu fui, qual que é o maior trabalho escravo que existe hoje? É usar o adolescente e a criança para vender droga. Você entendeu? Então, é um órgão que ninguém gosta, cara. Até eu brinco assim, eu não sei o que leva uma pessoa a querer ser conselheira, entendeu? Por isso que eu falo que... E muito criticado, entendeu? Eu mesmo eu sou muito criticado. Tem pessoas que eu cheguei até a bloquear no Facebook porque eles não entendem. Eles não entendem que um conselheiro tutelar, o que é um conselheiro tutelar? Ele é um defensor de direitos humanos, de direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes ele cometeu um crime, certo? Mas ele tem que ser protegido. Sim. Né? A população não vê dessa maneira. O conselheiro tem que fazer o quê? Em tese, proteger ele. É garantir os direitos dele. E isso, muitas vezes, as pessoas não entendem. Então, há um grande conflito nisso daí. E daí vem a autonomia do conselho tutelar, a questão da autonomia. O conselho, a prefeitura, dá um subsídio, dá carro, funcionário, mas em tese não manda na gente. Então isso cria um problema. Entendeu? Imagina, você paga a Vocês pessoa... têm uma independência, no caso. Tem uma independência. Entendeu? Hoje, eu vejo esse conselho tutelar aí... Adriano, mas fala pra mim assim, já tentaram manipular você, já assim, usando da influência de alguns cargos, já? Não precisa de citar nomes, você já ouve alguma coisa assim lá com algum dos companheiros? Olha, ou várias vezes, eu acredito. Viu? Anos atrás, a briga... Eu não vou citar o nome do prefeito que não compensa. Sim. Certo? Mas anos atrás teve muita briga. Queria delegar ordens a vocês. Não, queria, humilhava.
Porque na realidade era um prefeito, mas quem mandava não era ele. Então, em vez de apoiar, só trazia mais dificuldade pra Não, vocês. eles humilhavam a gente. A gente era humilhado, você entendeu? Meu Deus, cara. Então, foi uma das épocas mais difíceis que eu passei. Por isso que eu falo, as meninas tá aí, elas não... Gente, Não imagina não o tamanho imagino da que eu encrenca passei. que já foi. Porque tudo era negado para nós e eles queriam manipular, mandar na gente. A pessoa, ela não aceitava, porque ele era o mandão, né? Ele mandava na cidade. Não era o prefeito, mas mandava. Mas ele não aceitava que não mandava em nós. Ele não interpretava, Não, no caso, que estava dentro das que era um 4 linhas ali da absurdo, lei. isso, aquilo. E tinha uma perseguição muito forte. Eu mesmo respondi 3 sindicâncias. Eu respondi. Entendeu? Já respondi processo. Por isso que a minha mulher falava assim, você é louco. Você já respondeu um processo, 3 sindicâncias, e você ainda insiste em querer ser conselheiro tutelar. Entendeu? Porque, eu vou te falar, é um chamado isso daí. Aqui na história de São Miguel, ninguém tem. O máximo que o pessoal ficou foi 2 mandatos. Eu fiquei 4 e agora eu tô aí. Querendo caminhar pro 5º. Não, eu tô aí... 4 e uma unha de um outro aí já junto. São 4 mandatos, foram 100 dias do primeiro. Então são 4 mandatos, 100 dias, e agora eu tô aí de novo, né? Mas é difícil. A demanda é muito grande. É muito grande, porque De quantos em quantos anos, Adriano, é realizado a troca dos conselheiros? a eleição do Conselho Tutelar vem após a eleição majoritária. Então, ano que vem tem eleição para presidente. Sim. Daí, na próxima, tem a do Conselho Tutelar. É de 4 em 4 anos. Que é municipal, no caso, para prefeito, daí vem a... Não, do presidente, A do presidente. a majoritária. Daí vem. Mas antigamente era assim. Era mandatos de 3 anos e cada cidade tinha o seu. Até que em 2012 foi feito um reloginho para unificar. E daí foi unificado. Nisso daí, no nosso caso, a gente ganhou 1 ano e meio a mais de mandato. Outros ganhou 3 meses, outros 4. Então, até 2012, para você ter noção, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha cesta básica, não tinha nada, Júlio. Você entendeu? Eu mesmo, em toda essa história de 20 anos de conselho tutelar, eu tirei 1 férias na minha vida. Você acredita? Até nisso, você entendeu o quanto, brincando aqui, gente, o quanto eu já fui prejudicado em todo o meu serviço? É incrível. Eu tirei 1 férias só. Rapaz do É céu. sério, cara. Não é brincadeira, não. Na verdade, você queria pegar o cash. Você lembra do Você cash, né? entendeu? E... Precisa, né? Porque daí se você falta um mês... Viu? E sempre brigando, viu? E brigando e precisa assim. Se hoje viu? é R$2.000, que já é pouco, imagina. Olha, até antes, mandar comprando. aí um recado aí pro nosso querido prefeito Elias aí, que ele tem que rever aí. Porque, olha, as meninas estão trabalhando, tem muito trabalho. Olhar com um pouco mais de sensibilidade, né? Olha, Muito tenta importante. imaginar, Júlio. 20 anos. Embora não nasce mais ninguém aqui em São Miguel, né, Júlio? Não, Não nasce, né? Faz tempo. Mas, gente, em 20 anos, quantas crianças nasceram? E a gente continua em 5 conselheiros. Você entendeu o tamanho do B.O.? Tem que ter mais estrutura, mais apoio, né? Tem que ter mais. E acaba que tem um ciclo vicioso. Que vai passando de pai para filho, de filho para neto. Eu mesmo, a gente cuida lá de netos. Entendeu? É uma coisa assim absurda. Que traz problemas já desde os avós aí. Lá de cima, 20 anos atrás. Caraca. Entendeu? Adriano, e dentro disso aí também, né, pra gente, né, não prolongar muito pra gente falar um pouco do blog. Você poderia compartilhar ou é complicado, assim, não dá pra citar nome, alguma situação muito complicada e marcante que você passou, assim, que marcou muito na sua vida?
Devem ter várias, né, situações, Tem porque você lida muitos. com muita coisa Eu passei. pesada, né? Mas tem alguma, assim, especial que foi muito difícil para você contemplar com aquilo ali, cara? Olha, eu passei por várias, mas assim, tem uma que marcou muito, né? E que, por isso que eu falo, graças ao meu trabalho, por isso que eu falo, em todo lugar tem conselheiros e conselheiros, né? Mas foi um trabalho muito bem feito da minha parte, que foi de um, isso ficou são dois casos que marcam. Esse da menina que ela era estuprada pelo pai desde os 6 anos de idade. Meu Deus, misericórdia. Isso não é pai, né? Não, e era Mas pai. não dá pra chamar de Não pai. dava Isso é pra um chamar, monstro, você cara. entendeu? Um monstro. Isso é um ser sem alma, E eu sem vou te espírito. Pelo amor de contar, Deus, eu vou cara. te contar uma coisa, eu tive que ter um sangue ali frio. Eu não teria Porque preparação para isso, cara. olha, eu vou te contar bem sério, quando chegou a denúncia para nós, que nós trouxemos ele, a gente já sabia do acontecido. A minha parceira, ela foi com a outra para Itapetininga fazer o corpo de delito. E eu fiquei conversando com esse pai, assim como se nada tivesse acontecido, colhendo declaração dele, pedi documento dele, já Cara do qualificando céu. e concomitantemente conversando com o Tagão, com o Gatti e passando e conversando com as minhas parceiras lá, tal, né? A gente sabe que o laudo oficial só sai 30 dias depois, mas eu pedi para elas para conversar com o médico para ver se ele poderia falar, né? Então, nesse inteirinho, ela já estava com 12 anos de idade. Então, entenda, há 6 anos ele violentava ela. Sendo molestada por um monstro Entendeu? desse, Por cara. esse monstro que se diz ser pai. Dizia ser pai. Puxa, como que eu vou falar isso? O médico, ele falou desse jeito. Olha, avisa que a genitália dela está aflorada. Meu pai Você amado. entendeu? Então, isso foi passado. E a todo momento ele falava, vê minha filha, eu falei, ela já está chegando. Ele nem sabia do que se tratava, Não, danado. eu tenho que ser sincero, gente. O meu desejo ali é até um pecado que eu vou Arrancar a falar aqui, era cabeça do apertar o cara. pescoço dele, mas eu estava conversando com ele. E as minhas parceiras vindo, e eu passando toda a fita para a Polícia Civil ali, tal, conversou com o promotor, com o juiz. Ele saiu de dentro do conselho preso. Então isso eu não esqueço. Você entendeu? Foi até uma quebra de protocolo, porque tinha ali uma Totalmente, tramitação difícil. totalmente. Mas é isso que deveria de acontecer em Você casos assim, entendeu? Adriano. Não pode Você esperar. Não entendeu? tem audiência de Como teve custódia. outros casos que levou o quê? 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos para serem presos. Mas foram. Você entendeu? Porque é aquilo que eu falo para você. A nossa maior dificuldade é que os casos de violência acontecem dentro da casa. E daí a família tenta encobrir. Até por questão de não querer expor, né? Por Entendeu? conservadorismo, às vezes, não quero. Foi uma falha, eu tava louco. Querem, às vezes, Não, inventar sempre inúmeras inventa uma justificativas, né? história. Você entendeu? Tem mãe que preferiu ficar com o esposo do que do que apoiar a filha. Então, gente, teve de tudo já. E tem casos que de uma menina que hoje ela trabalha no mercado, então toda vez que ela me vê, ela me abraça. Você entendeu? Que essa e mais outras eu consegui livrar, você entendeu? E hoje está trabalhando. Então eles me veem, eles me abraçam. É, eu sempre tratei, porque veja bem, quando você chega no conselho tutelar, cara, porque você já está bem destruído, então você tem que ser bem tratado. Isso eu sempre falei, né? Em todos os colegiados que eu trabalhei. Trabalhei em 7 colegiados diferentes.
Entendeu? Então você tem que tratar bem. Porque a pessoa já tá vendo sofrer. É muito sofrimento já. Então não precisa ser maltratado ali. Então teve muitas. Teve casos que eu fui. Hoje acho que ela tá com 27 anos, que ela tem uma filha de 13. E ela falou assim: olha, esse daqui, filha, ele cuidou de mim. Entendeu? Então eu sempre cuidei. Eu falo meus processos. Antigamente a gente falava assim: os meus casos. Até um dia o cara falou, eu falei: olha, aquele ali é o meu caso do conselho. Não, o cara falou: você é louco, rapaz. Eu falei: não, calma, acho que você não tá entendendo. Eu falei: é processo do conselho. Entendeu? Então, todos os meus processos, eles gostam de mim. Tem um tratamento. Porque eu sempre ajudei. Na hora de ser rígido eu era, mas eu sempre ajudei. Então, muitas pessoas falam: puxa saco da polícia, isso aqui. Não, a gente sempre trabalhava Em ali. sintonia. Sim, é a política da boa vizinhança. Entendeu? Então sempre foi. Eu sempre prestei As pessoas sentem, ficaram por muito tempo sentindo a minha falta. Eles sentem. Mas eu já tô com uma certa idade que eu acho que eu já não. A minha contribuição ao todo são 20 anos de história. Entendeu? Então eu acho que tem que dar lugar para os novos. É mais ou menos Então, isso, Júlio. conselho é uma história longa, né, Adriano? Muito longa, são 20 anos. Dava para tem que se escrever preparar livro. bastante, né, Adriano? Que não é fácil de entrar, né? Para a juventude que quiser arriscar nessa área. Viu? Né? Tem pessoas que entraram, ficou 40 dias e se exonerou. Não aguentou a Não. pressão. Deve ser muito difícil. Teve outras que entraram, foi passar em psiquiatra. Não é. Tem caso, o caso mais difícil é aquele que você sabe que está acontecendo. Você vai, você faz a visita ali, você sabe que está acontecendo. Mas de momento você não consegue fazer nada, Júlio. Nossa. Você não consegue fazer nada, porque tem que ser muito bem provado, porque senão o desfecho não sai. O desfecho dá errado. Acaba que a pessoa acaba se safando, entendeu? Às vezes chantageia a própria filha Entende? ou a vítima Acontece para tudo mudar isso. o depoimento. Sabe? Então é muito. Porque muitos desses casos, quem paga o pato é a vítima. Porque muitas vezes é a violência. Acontece a violência, não é tratado direito a família, a criança acaba indo parar na casa da criança. Quem que está sendo punido aí? A casa da criança tem restrição. Sim. Entendeu? Então a criança acaba sendo punida. Então por isso que eu falo, eu sempre aconselho, gente, tem que cuidar da família inteira. Então daí por isso que existe, quando você ouve falar da rede, é tudo, é a saúde, educação, conselho. Então tem que ter uma rede para cuidar da família. Mas parabéns, Adriano. É um assunto e um dom muito importante ser conselheiro, cara, né? Então fica aí deixa e também uma dica pro pessoal que quiser ir para estudar bastante qual é a função, para não entrar lá e serem surpresos, né? Tá, a patroa aí também conhece bem o seu sofrimento, sua luta. Eu já tive algumas presenças de você quase surtando com algumas situações, mas você nunca pôde expor porque, né, tudo é sigiloso, às vezes está em segredo de justiça e também nem pode abrir, mas você falava que tinha muitas coisas que estavam te perturbando demais, que você não poderia fazer nada, né? Não estava no seu alcance. Não tá. Tem coisas que não tá no seu alcance. Meu a Deus. cobrança da população é muito grande. A quantidade de pessoa que vai ver isso, Adriano, que deve ter algum caso que ficou encoberto, que sabe, eu não sei, o diretor não vê, né, uma pergunta e questionamento, né, sobre isso, mas com certeza tem muitas pessoas aí a população, ela falha demais também, porque tem que denunciar, sabe, você tem que denunciar, sabe, e eu sempre perguntei, gente, como que um pai estupra a filha durante 6 anos, ninguém viu, sabe?
A escola não percebeu, Difícil entender. né? A escola não percebeu, o professor não percebeu. Comportamento, né? Sei lá. Você sabe, você tem que perceber. Muito difícil. Eu já tive assim, eu não vou citar a escola, mas eu tive um quebra-pau muito grande. Com professores e tudo. Né? Tentar compreender Não, como entendo, fizeram. uma menina, aí foi um erro muito grave que aconteceu. Uma menina de 12 anos teve bebê, 12 anos e 3 meses. Você tem que entender que o estupro de vulnerável é abaixo de 14 anos. É estupro de vulnerável, não tem conversa. Não tem consentimento, não existe Não isso. tem, não tem essa. Ah, sabia. Não. 14 anos ainda se vai na delegacia, o promotor fala, eu quis, ainda gera um processo, mas acaba arquivado. Agora, menos de 14 é estupro de vulnerável. Né? Isso a escola tinha que saber, o diretor, a professora. O que aconteceu? A menina teve o bebê com 12 anos e 3 meses. A escola dando trabalho para ela fazer em casa. A saúde tratando. E não comunicou o conselho. Misericórdia. Você entendeu? Daí esse caso cai na mão de quem? Do Adriano Bezerra. Eu vi monstro. Eu falei, nossa, meu pai do céu. Sabe? Daí tive que... Esse foi preso também, viu? Agora, o que era mais grave da história? O próprio tio, com o consentimento da tia legítima, no próprio quarto, cara, dormia com a menina. O estupro só cessou depois que ela engravidou, cara. Meu Deus. Você tá me entendendo? Então, é por isso que eu falo, gente, quer ser conselheiro tutelar, se prepara. se prepara, que é pesado. viu? Que é muito difícil.